partir de R$ 49,99 com instalação e Wi-Fi grátis. É internet de qualidade com baixo custo e mensalidade fixa. Suporte técnico diferenciado e rápido para não te deixar na mão. Assine agora 3iNet Fibra 3393-1221 ou pelo WhatsApp 99410-7610. Don't show up, don't come out, don't start caring. Estilo e tendência você encontra em Clau Moda. A loja dispõe de uma variedade em roupas femininas, masculinas, infantil, infanto-juvenil, calçados, esportes e muito mais. Tá esperando o quê? Não perca tempo e faça uma visita em nossa loja. Aceitamos todos os cartões. Rua Monsenhor Salles, número 12. Fone 98864-9190 ou 98855-0580 ou 3393-1640. Instagram, @Clau Modas. Facebook, @Clau Modas. Vista-se bem com Clau Modas. Olá, meus alfa sonhadores lindos! Tudo bem com vocês? Cansou de morar de aluguel? Cansou de investir no bolso dos outros? A Alfa Construções, que está há mais de 14 anos no mercado da construção civil paraibana, está de volta ao distrito de Galante. É isso mesmo! Já foram mais de 350 casas construídas e entregue. E agora estamos com mais de 17 unidades. E uma pode ser sua! Preços que cabem no seu bolso. Parcelas mensais a partir de R$ 500 no financiamento do Casa Verde e Amarela, com entrada facilitada a partir de R$6.000. Casas construídas em alto padrão, no bairro Jardim Menezes, na rua da Rádio Galante FM. Vem realizar seu sonho da casa própria com a Alfa Construções. Telefone 83 99301 9858. Mulher, minha filha, cheguei! E pensa numa fome! Não tem comida não! O gás acabou! Oxente, por que você não ligou pra Wagner Gás? Bem pertinho de você, entrega em domicílio. E mais, é a mais rápida da cidade. Eita, é mesmo? Ligue agora, 98855-0580. Qualidade e segurança pra você, cliente. Não passa perreio. O gás acabou? Wagner Gás. Ligue agora, 98855-0580 ou 3393-1640. Fica na rua Monsenhor Salles, número 12, e aceitamos todos os cartões de crédito. Para economizar, desse nome eu não esqueço. Max Supermercado, aqui tem o melhor preço. Qualidade e preço baixo, tudo em um só lugar. O Max Supermercado é seu lugar de comprar. Atendimento tem, variedade também. Vem pro Max, você também. É qualidade que não se compara. Tá no Max, tá em casa. Atendimento tem, variedade também. Vem pro Max, você também. É qualidade que não se compara. Tá no Max, tá em casa. Max Supermercados, Rua Monsenhor Salles 14A. Fone WhatsApp 3393-1536. Fagundes PB. O Max Supermercado é seu lugar de comprar barato. Estamos apresentando o programa Interatividade com Edmilson Camilo. Pois é, gente, estamos de volta, né? Em Fagundes são 10 horas e 56 minutos. Hoje estou ceguinho, já trouxe até um óculos aqui, né? Para facilitar aqui o nosso trabalho. E vamos começar a nossa entrevista com Tainá Dantas, né? Ligando aqui os microfones, Tainá. Tainá, para a gente começar a nossa entrevista, primeira pergunta, né? O que te levou a escolher a odontologia? Em primeiro lugar, eu desejo bom dia, né, a todo mundo. Muito obrigada, Edmilson, pelo espaço. Fiquei muito feliz, muito honrada em estar aqui. Fagundes é minha casa. Eu já me sinto muito à vontade desde a hora que eu cheguei aqui na rádio. Porque estou em casa realmente. É muito bom voltar depois de 5 anos distante, um pouco mais de 5 anos, e estar aqui. É muito especial para mim, de verdade. Muito obrigada.
Respondendo à sua pergunta, eu digo que a odontologia me escolheu. Porque eu saí de casa dizendo aos meus pais. Para ser bem sincera, eu fui tentar. Eu disse, eu vou ver o que é a odontologia, porque eu nunca tinha tido contato. Eu disse, mãe e pai, no primeiro período, se eu sentir que não é para mim, eu vou saber e volto. E fui destinada a isso. E quando tive o primeiro período, né, no decorrer desse primeiro semestre do curso, eu tive contato com um projeto de extensão, que era chamado Liga da Saúde. E lá eu tive contato com crianças, com pessoas vulneráveis, e foi ali que eu entendi, não, isso aqui é para mim. E foi nesse momento que eu disse, eu não vou voltar para casa, o meu curso é odontologia mesmo. Olha aí, que bom. Tainá, você cursou odontologia, né? Eu estava vendo aqui, esqueci até de te apresentar, desculpa. Imagina, já apresentou. Tainá Dantas, né? Para quem não conhece, é filha de Deusilene e Davi, né? Conhecidíssimos aqui em Fagundes. Ela fez odontologia na UEPB, no campus de Araruna, né? Isso. Conheço Araruna, já passei por lá. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre assuntos que são do interesse da população no geral, né? E para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre odontologia, tem uma pergunta, vou remontando a um ditado popular que diz que a saúde começa pela boca, né? Na nutrição. Na odontologia, como é que esse ditado ele se aplica também? Porque, pelo que eu andei pesquisando, algumas doenças, né, infelizmente, também pode ser decorrente de uma má higiene bucal, né? Sim. Então, qual a importância de uma boa higiene bucal? Bom, para começar a responder essa pergunta, a gente precisa ter noção de que a cavidade bucal, né, a boca, ela é a maior cavidade que tem contato com o meio externo. Então, ela acaba sendo um espaço que propicia muita entrada de micro-organismos. E a gente não seleciona, né? Entra tudo. Então, a higiene bucal entra exatamente aí, para tentar controlar esse meio, né? Pelo menos equilibrar, para a gente conseguir ponderar o que seria aí aceitável para a saúde e o que não. Quando a gente negligencia essa saúde bucal, alguns problemas começam a acontecer. E a gente pode ter desde uma inflamação na gengiva até, por exemplo, uma endocardite que atinge o coração. Por quê? Porque boca não está dissociada do corpo. Né? A gente, às vezes, por muito tempo, a gente pensou que a odontologia era só dente, mas hoje a gente já sabe que não é, porque nossos dentes estão comunicados ao corpo. Porque lá dentro tem nervos, né? Tem corrente sanguínea passando dentro deles. Então, não está dissociado, está tudo muito ligado. Então, por isso, a saúde sim começa pela boca, a gente precisa ter esse cuidado, porque outras doenças podem advir do negligenciamento com a saúde bucal, né? Tainá, por falar nisso, as cáries, né, são os responsáveis hoje por um bom número de extração, Sim. As pessoas às vezes não cuidam direito e terminam fazendo extração ou arrancar o dente, como é popularmente conhecido, né? Sim. Quais são os cuidados que o paciente deve ter para que não chegue a esse ponto, a esse extremo de precisar extrair os seus dentes? Eu vou responder a tua pergunta, mas antes eu queria contextualizar isso, porque por muito tempo a gente teve um Brasil, eu digo que existem dois países em relação à odontologia. Um que precedeu a chegada do Brasil Sorridente e o outro que viveu o Brasil Sorridente, que é o que a gente vive até hoje, né? Antes desse programa, o brasileiro tinha uma cultura muito grande de extração porque ele não tinha acesso. Então, a gente diz que a cultura de extração era muito fomentada antigamente, de fato, mas não era porque as pessoas tinham mania de extrair somente, é porque o acesso era muito dificultado. Então, hoje, a gente já tem um acesso à odontologia muito mais fácil depois que o Brasil Sorridente se instalou no Brasil. Então, dito isso, a gente hoje sabe, as pessoas também conhecem a prevenção e podem fazer prevenção, o que muda muito o contexto de cultura de extração. Então, hoje as pessoas restauram os dentes de maneira gratuita no SUS, elas podem fazer uma limpeza de maneira gratuita no SUS, que antes isso era muito restrito a quem podia pagar. Hoje não é mais assim, que bom, né? Graças a Deus. Já tem essas vantagens, né? Isso. Então, os cuidados, a importância de cuidar, foi essa a sua pergunta, não é isso? A importância de cuidar é justamente essa, para a gente não precisar extrair, a gente escovar regularmente, ter cuidado em passar o fio dental, ter essa frequência, ter hábito mesmo de higiene bucal. Algumas pessoas falam de muitos adereços, hoje já existem muitos mesmo, escova interdental, uma série de adereços que facilitam aí
essa higienização. Mas a escova e o creme dental são o feijão com arroz da higiene bucal e que cumprem muito bem o seu papel na hora de prevenir doenças. Por falar nisso, Tainá, a escovação, como você falou, ela é de suma importância. Como é que ela deve ser feita para a prevenção de problemas, né? Como é que ela... eu queria que até nessa pergunta também tu tocasse no ponto da questão da escolha de escovas, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente escolhe umas escovas erradas e termina trazendo alguns problemas. A gente falava sobre isso antes de começar, né, Edmilson? Que a gente tem... a gente precisa de uma frequência para escovar os dentes. A gente já sabe hoje, inclusive eu já comentei isso até na minha rede social, que existe um tempo adequado para a escovação. A gente precisa de, em média, 2 minutos. Alguns estudos observaram grupos de pessoas ao longo de um tempo e eles viram que as pessoas que utilizavam 2 minutos tinham até 26% a mais de eficácia na higiene bucal. Então, o certo é a gente se colocar na frente do espelho mesmo. É um ritual, porque a gente considera que é só escovar ali e acabou. Não, é como fazer outras coisas. A gente se coloca na frente do espelho, coloca lá uma música para tocar e escova o dente por 2 minutos. Como é que essa escovação deve ser feita? Aqui é até difícil de demonstrar, mas eu vou tentar explicar. Nessa parte que a gente tem de cima dos dentes, né, essa parte de fora, a coroa que a gente chama, a gente faz movimentos de vai e vem e movimentos circulares. E dentro da parte interna, né, desses dentes, a gente faz como se fosse mesmo varrendo os dentes, tá? Pegando da gengiva para fora, como se estivesse expulsando mesmo aquele material, o biofilme que está ali, certo? Fora a escovação, o que precede a escovação é o uso do fio dental. Ele é de suma importância porque a escova ela não pode atingir os espaços entre os dentes. Então, ela precisa de um auxiliador, que é o fio dental. Então, ele deve ser utilizado antes da escovação, em seguida a escovação e o enxaguante bucal, por incrível que pareça, ele não é um fator determinante na higiene bucal, ele é um a mais, ele é um plus. Então, você não precisa ter enxaguante, melhor se tiver, porque ele propicia refrescância, bom hálito, enfim. Mas aquela sensação. Isso, a sensação boa, né, de estar com a boca limpa, os dentes limpos. Mas ele é um plus, tá? Então, escova e pasta são realmente os protagonistas dessa escovação. Quanto à escova, que você perguntou, a gente tem algumas características. Eu gosto muito de atentar as pessoas para características e não para marca. Porque marca a gente tem muitas e muito boas também, mas não é o principal. O principal é que a gente se atente a características. A primeira delas é que ela seja uma escova macia. Né? A gente precisa de delicadeza na hora de escovar os dentes. Quando eu postei isso, algumas pessoas me disseram, eu escolho escovas com cerdas duras porque eu acho que escova melhor. E, na verdade, não é. Ela agride mais, ela não escova melhor. Tá? Foram feitos estudos para avaliar mesmo as escovas e a gente hoje tem muito firmado que escovas macias são mais eficazes. Escovas que tenham muitas cerdas, que não seja aquela com poucas cerdas, sabe? Sim. Mas com muitas cerdas para a gente ter uma efetividade maior, com cerdas retas e não com aqueles desníveis, né, nas cerdas, aquelas ondinhas, isso. E também com a parte superior pequena. Por que parte superior pequena? Porque a gente tem dentes posteriores que precisam ser alcançados e geralmente eles são muito mais acometidos por cárie, porque a escovação lá atrás é um pouco mais dificultada. Então, essa escova com a cabeça menor, ela vai ajudar a alcançar esses dentes. E aí a gente consegue uma efetividade maior na limpeza deles. Que bom. Ô, Tainá, já que a gente tocou no assunto escova, vou tocar em um outro assunto, não está aqui no nosso script, como você diz, mas que faz parte, é a questão do creme dental, porque a gente também tem uma infinidade no mercado hoje. Tem uns que são cremosos mesmo, até transparente, aí eles colocam uma corzinha ali para... Os cristalzinhos. Para disfarçar. E tem aquele branco mesmo, que é o tradicional. Existe alguma recomendação de vocês, dentistas, para usar um creme dental, um específico, não em relação à marca, mas em relação à sua composição, à sua viscosidade? Sim, existe sim. Como eu falei anteriormente, para o creme dental vale a mesma máxima, olhar características, certo? Na parte de trás de todos os cremes dentais existem os ingredientes, certo? E lá contém a quantidade de flúor que existe dentro dessa pasta, desse creme dental. A quantidade que deve existir é de 1.100 ppm, partes por milhão de flúor, que é a quantidade hoje preconizada para que a gente consiga ter uma proteção efetiva dos dentes. Essa quantidade já está sendo discutida
Desde o ano passado, o professor Jimmy, que ele é uma referência no setor de prevenção, né, a cárie dentária e trabalhos com flúor, ele já está realizando um estudo para ver se realmente essa quantidade permanece, mas a gente pode confiar, sim, em 1.100 ppm, porque ela é o que tem firmado na literatura até hoje. Então, independente se é Colgate, Sorriso, eu falando marca, qualquer que seja a marca, você precisa olhar essa característica. Hoje a gente tem no mercado muitos enfeites. Eu gosto de chamar assim, porque, de fato, são enfeites. Eles não são marketing, né, para vender, para fomentar a venda. Mas, por exemplo, pasta de carvão ativado. Ela não clareia dente. Ela, pelo contrário, ela pode causar microabrasões, que são desgastes na superfície dentária. E o dente, ele tem algumas estruturas, né? Uma delas é o esmalte, que é a parte mais externa do dente. E essa parte, ela não se reconstitui naturalmente. Ou seja, uma pasta que usada a longo prazo causa microabrasão, desgaste, ela vai desgastar uma estrutura que não se regenera. Então, você às vezes quer enfeitar, sabe? E acaba por prejudicar a escovação. Então, aquela mesmo do supermercado normal, que é inclusive barata, é a que resolve. 1.100 ppm de flúor, sem carvão ativado, sem firulas. Olha aí, que bom, né? Então, não compensa muito investir muito dinheiro num creme dental aí, né? Tem várias outras perguntas aqui, né, para a gente fazer. Quando eu gosto dessa área da saúde, eu só não tenho coragem de entrar para ela. Porque se eu ver sangue, eu desmaio, já era. Então, a gente falou um pouquinho sobre o fio dental, né? Sim. A gente vê também que no fio dental, eu andei pesquisando, existem várias espessuras, uns mais grossos, outros mais finos, tem alguns que têm até revestimento de cera de abelha, não sei o que e tal. Tem alguma recomendação também quanto a ele? Tu até falou um pouquinho sobre o uso, né? E quanto a essa espessura, o formato dele, tem alguma recomendação também? Tem. A gente tem fio dental e fita dental. São duas coisas diferentes em termos de espessura. Cumprem o mesmo papel, mas são duas coisas diferentes. Porque, em alguns casos, alguns pacientes possuem os dentes muito juntos. E é o que a gente chama de apinhamento. Quando o paciente tem esse apinhamento, dentes muito juntos, o fio dental em si ele se torna um pouco grosso para passar naquela região. Então, por que foram criadas as fitas? Para passar entre esses dentes que são mais apertados, elas são mais finas. A que é revestida por essa cera é porque ela é mais maleável, ela passa mais facilmente entre esses dentes. Então, se você comprar a fita normal sem o revestimento, ela também vai passar. Mas com o revestimento ela facilita, é uma fita gourmet, né, que a gente chama. Mas a fita normal, ela passa sim, sem nenhum problema. Mas essa diferença existe justamente para atingir todos os públicos. Também tem paciente que tem dentes muito afastados. Nesse caso, o fio dental, ou mesmo com afastamento adequado, o fio dental é o mais indicado. Não precisa investir em fitas. Ah, que bom. Tainá, a gente vai fazer o seguinte, vamos a um pequeno intervalo, né, para o pessoal que apoia aqui a Web Rádio Vodoptar, e daqui a pouquinho a gente volta, a gente dá uma passada nas redes sociais, se tiver pergunta dos ouvintes também, aí a gente passa essas perguntas aqui para você, tá bom? Então a gente vai a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, 11h10. É claro que você quer internet com mais velocidade e maior estabilidade. A 3Net Fibra tem a internet ideal para você. Empresa licenciada Anatel com rede em fibra ótica em constante ampliação. Oferecemos planos a partir de R$ 49,99 com instalação e Wi-Fi grátis. É internet de qualidade com baixo custo e mensalidade fixa. Suporte técnico diferenciado e rápido para não te deixar na mão. Assine agora 3Net Fibra. 3393-1221 ou pelo WhatsApp 99410-7610. Don't show up, don't come out, don't start caring. Estilo e tendência você encontra em Clau Moda. A loja dispõe de uma variedade em roupas femininas, masculinas, infantil, infanto-juvenil, calçados, esportes e muito mais. Tá esperando o quê? Não perca tempo e faça uma visita em nossa loja. Aceitamos todos os cartões. Rua Monsenhor Salles, número 12. Fone 98864-9190 ou 98855-0580 ou 3393-1640. Instagram, @Claumodas. Facebook, @Claumodas. Vista-se bem com Clau Modas.
Olá, meus alfa sonhadores lindos! Tudo bem com vocês? Cansou de morar de aluguel? Cansou de investir no bolso dos outros? A Alfa Construções, que está há mais de 14 anos no mercado da construção civil paraibana, está de volta ao distrito de Galante. É isso mesmo! Já foram mais de 350 casas construídas e entregue. E agora estamos com mais de 17 unidades. E uma pode ser sua. Preços que cabem no seu bolso. Parcelas mensais a partir de R$500 no financiamento do Casa Verde e Amarela, com entrada facilitada a partir de R$6.000. Casas construídas em alto padrão, no bairro Jardim Menezes, na rua da Rádio Galante FM. Vem realizar seu sonho da casa própria com a Alfa Construções. Telefone 83 99301 9858. Mulher, minha filha, cheguei! E pensa numa fome! Não tem comida não! O gás acabou! Oxente, por que você não ligou pra Wagner Gás? Bem pertinho de você, entrega em domicílio. E mais, é a mais rápida da cidade. Eita, é mesmo? Ligue agora, 988550580. Qualidade e segurança pra você, cliente. Não passa perreio. O gás acabou? Wagner Gás. Ligue agora, 988550580 ou 3393-1640. Fica na rua Monsenhor Salles, número 12, e aceitamos todos os cartões de crédito. Para economizar, desse nome eu não esqueço. Max Supermercado, aqui tem o melhor preço. Qualidade e preço baixo, tudo em um só lugar. O Max Supermercado é seu lugar de comprar. Atendimento tem, variedade também. Vem pro Max, você também. É qualidade que não se compara. Tá no Max, tá em casa. Atendimento tem, variedade também. Vem pro Max, você também. É qualidade que não se compara. Tá no Max, tá em casa. Max Supermercados, Rua Monsenhor Salles 14A. Fone WhatsApp 3393-1536. Fagundes PB. O Max Supermercado é seu lugar de comprar. Barato. Estamos apresentando o programa Interatividade com Edmilson Camilo. Pois é, galera, estamos de volta, né? São 11 horas e 15 minutos, 11 horas e 15 minutos. Nós estamos aqui batendo aquele papo com Tainá Dantas, né? Conversando um pouquinho sobre os cuidados que se deve ter com a higiene bucal, né? Tainá que formou-se recentemente, né, em odontologia, e bem desenrolada na área, né? Então, vamos aqui continuar o nosso bate-papo. Tainá, no bloco anterior, a gente falou um pouco sobre a escolha do curso, a importância da saúde bucal e tal. Agora vamos falar um pouquinho sobre doenças bucais, né? Obturações, extrações, uso de aparelho, que eu usei aquele danado por uns 5 anos, quase que ferra meus dentes, o restante também. Não temos uma boa experiência por aqui, né? Exato, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as doenças bucais, né? Uma delas, não sei se é considerada uma doença, o mau hálito, a halitose, né? Obturações, extrações e aparelhos ortodônticos. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre, por exemplo, a halitose. O que causa a halitose? A gente tem, Edmilson, hoje bem definido que a halitose tem causas bucais muito claras, mas existem muitos outros estudos que envolvem causas sistêmicas. Causas sistêmicas são que envolvem o corpo todo, né? Então, às vezes, o paciente ele tem uma gastrite e essa gastrite ela acaba interferindo no hálito dele. Nem sempre é por má condição de saúde bucal. A gente já tem isso hoje bem estabelecido. A amidalite, quando ele está em quadro agudo, que a gente tem aqueles cásios, né, aquelas bolinhas brancas, elas também causam mau hálito. Mas, exceto essas situações, o mau hálito crônico, geralmente ele está associado, o crônico, que dura muito tempo, ele está associado à má higiene bucal. Porque o que acontece quando a gente não escova? Essas bactérias dos alimentos, elas vão ficando ali, vão permanecendo ali, vão liberando esses odores, né? E acaba que a junção de todas elas liberando odores causa um mau hálito. Por isso que é tão importante ser regular e frequente.
na escovação e na higiene. Uhum. O Tainá, tu falou aí sobre aquelas bolinhas brancas que criam nas amígdalas, né? Sim. Na garganta, que são cásios, né? Cásios. Cásios. O que causa aquilo ali? Como é que pode ser removido? Porque tem várias pessoas, eu já vi vários relatos de pessoas que se incomodam bastante com aquilo, que o negócio realmente é bem complicado. Essa é uma área médica, na verdade, sabe, Edmilson? Mas eu vou pincelar um pouco aqui sem adentrar na parte que não me compete. Mas a inflamação da garganta, né, a amidalite, ela pode se dar por diversos fatores. E quando a gente tem cásios instalados, a gente pode remover com o próprio cotonete em casa. Então, a gente vai lá se você consegue, né? Porque tem gente que tem muita ânsia e não consegue fazer essa remoção. Mas se você colocar o cotonete lá apertando, ele vai saindo. Se perceber que sangra, é melhor não continuar, sabe? Porque aí a gente pode ter um quadro de inflamação alterado. Mas com o cotonete você consegue remover. Via de regra, quando essa inflamação cessa, esses casos tendem a sair sozinhos. Então, a própria amígdala, a tonsila, né, hoje chamada tonsila palatina, ela vai expulsando esses casos. E aí, regredida o quadro agudo da amidalite, ela vai expelindo eles. Já tocou no outro ponto aí que eu vou fazer uma outra pergunta sobre amidalite, né? Na minha família mesmo teve vários casos de pessoas que tiveram que tirar as amígdalas para evitar essas inflamações. Quando é que o dentista, o odontólogo, ele recomenda que seja feita a extração dessas amígdalas? O dentista ele não pode fazer essa recomendação via de regra. Quem faz essa recomendação é o médico, certo? O otorrino. Então, o dentista ele pode, numa avaliação, por isso que é tão importante a primeira consulta calma e minuciosa, que não seja só uma olhadinha, como as pessoas costumam falar. O dentista, nesse ponto, ele não tem papel nem de diagnóstico, propriamente dito, porque esse é um papel do médico, nem de recomendar a remoção dessas amígdalas, das tonsilas, porque também é papel do médico. Mas, na primeira consulta, a gente consegue enxergar esse problema e a gente consegue conduzir o paciente. Quem vai dizer o melhor momento, e geralmente é depois de uma fase crônica, é o médico. Mas a gente fica por ali só diagnosticando aquelas doenças e percebendo outras que estão associadas. Tem mais duas doenças aqui que eu gostaria que tu esclarecesse, que é a gengivite e a periodontite, né? O que são e como que pode ser resolvido esse problema? Bom, a gengivite, sempre que a gente tem ite numa palavra, a gente está falando de inflamação, né? Então, gengivite é a inflamação da gengiva. Ela começa quase que sempre por acúmulo de biofilme, que é esse restante de material alimentar que vai ficando ali. Entretanto, até 2019, a gente tinha uma classificação muito simples do que era gengivite e periodontite, que era basicamente causada ou por biofilme ou por outros fatores mais simples. Depois de 2019, após alguns estudos, né, a literatura lançou uma nova classificação. Então, hoje a gente tem uma classificação muito mais complexa para essas doenças. A gente pode ter gengivite por alteração hormonal, muito comum em grávidas, quando elas têm alteração hormonal na gestação, né, durante a gestação. Então, é comum que grávidas tenham gengivite, por exemplo. A gente pode ter indução de gengivite por medicações que deixam a gengiva inchada, hiperemiada, como a gente chama, e acaba por decorrer essa gengivite, mas, via de regra, a gente costuma pegar em consultório por biofilme, acúmulo de biofilme. Para você ver, tudo volta para a questão de higiene, de hábito de higiene bucal. E aí, quando a gengivite não é tratada, ela avança. A gengivite é ali só na gengiva e a gente vai para a periodontite. A periodontite envolve os tecidos que sustentam esse dente. Então, quando a gente não trata a gengivite, como toda doença, ela avança e se torna uma periodontite. Aí a gente pode ter perda óssea, o dente vai ficando amolecido. Inclusive, a gente pode chegar até a perda desse dente por não tratar a periodontite. Vou perguntar agora sobre outro assunto que um puxa o outro, né? Como se diz. Fique à vontade. A questão de tártaros. Como é que é feita a remoção e o que causa aqueles tártaros também? Mais uma vez, biofilme. Biofilme que ficou ali por muito tempo, não foi removido, ele vai endurecendo. Aquele material que era aquela plaquinha molinha que fica ali em cima do dente depois que você almoça ou faz alguma refeição, ela, se não for removida, ela vai juntando e endurece. Ela realmente vira uma estrutura dura. E a gente só consegue tirar com a cureta, que é um instrumental que a gente tem,
ou com jato de bicarbonato, que é um outro adereço que nos facilita essa remoção, porque com a escova e com o fio dental não vai mais sair. Então, o que causa é justamente isso, esse acúmulo de bactéria ao longo do tempo que enrijece aquela estrutura que antes era mole. Então, a gente remove só no dentista, tá? Em casa a gente não consegue. E é uma remoção muito simples. A gente faz com... Muito simples, não, mas é uma remoção rápida de fazer, sabe? A depender de como esteja. Uhum. E aí a gente consegue fazer em consultório. Que bom. Uma outra pergunta ainda sobre o assunto, que é retração gengival. Por que isso acontece e como que hoje é corrigido esse problema? Uma boa pergunta, Edmilson. A gente tem várias causas para retração gengival. Desde escovação inadequada, escovação com escova dura, com cerdas mais rígidas. Essas cerdas rígidas, elas podem desgastar, né, o dente ao longo do tempo, baixar essa gengiva, como a gente chama. E também a gente tem hoje o que está estabelecido como lesão cervical não cariosa, que são justamente essas recessões gengivais, aquela que expõe o pé do dente, né, como a gente fala, que são causadas por alimentos ácidos, problema de oclusão, que é quando um dente não fecha com o outro certinho, por um hábito parafuncional, que são hábitos que não são comuns, como, por exemplo, o bruxismo. Enfim, esses hábitos que são deletérios, né, que fazem mal à saúde bucal e que acabam por culminar numa recessão gengival. Uhum. Tem um outro problema que também é comum, infelizmente, que é o bruxismo, né? Sim. O que é o bruxismo e como é que pode ser controlado? Tem até alguns aparelhos, parece que as pessoas usam à noite para dormir. Uhum. Isso mesmo, a Edmilson pesquisou. A gente tem o bruxismo como uma atividade parafuncional, uma contração involuntária da musculatura. Muito curioso dizer que esse não é um problema exclusivamente dentário. O bruxismo causa, sim, problemas dentários, e ele de fato, nos dentes, né? Mas a causa, apesar de ser ampla e também ainda sendo estudada, está muito ligado a estresse emocional, a ansiedade, a problemas de... sabe quando você fica ansioso com as coisas e durante a noite você tem esse apertamento? Uhum. Pronto, é isso, ou o ranger dos dentes. A causa está muito ligada a isso. A gente tem 2 tipos principais. O primeiro deles é o bruxismo cêntrico, que é aquele que a gente aperta até durante o dia. Às vezes a gente está sentado, não está fazendo nada demais, mas quando se percebe, está assim, segurando os dentes, sabe? E esse é o bruxismo, o apertamento, né, o bruxismo cêntrico. E a gente tem o bruxismo, geralmente a gente faz esse durante o dia. Mas pode ser também à noite, mas ele é mais comum se observar enquanto a gente está em atividades do dia a dia. E à noite a gente pode ter tanto esse, mas também o bruxismo excêntrico, que é aquele ranger de dentes, que geralmente quem tem não sabe que tem. Quem diz a você é a pessoa que dorme próximo, ou que escuta o ranger, né? Então a gente tem esse bruxismo. A principal consequência deles nos dentes em si é um desgaste dentário. Inclusive, eu tenho bruxismo. Meu canino é super desgastado por conta dessa atividade que eu faço à noite. E acaba que desgasta mesmo os dentes. É muito comum. Como é que a gente trata? Depende sempre da causa. A minha causa do bruxismo é ansiedade. Eu preciso de um apoio multiprofissional. Não adianta eu ir para o dentista, fazer uma placa de bruxismo e esquecer meu lado emocional. A ansiedade precisa ser tratada para que a gente consiga controlar esse quadro de bruxismo, certo? Mas, falando em odontologia, a gente tem a placa miorrelaxante, que é aquela placa que vai acomodar esses dentes durante a noite para tentar evitar o desgaste. Ela não trata bruxismo, ela protege os dentes. Então, é importante que a gente reconheça a causa desse bruxismo, se é também um fator genético envolvido, porque também é uma das causas possíveis, né? Para depois dizer o tratamento. Mas, via de regra, a gente faz uma placa para o paciente para que ele consiga dormir sem desgastar esse dente, porque o desgaste dentário vai levar a outros problemas futuros para ele. Rapaz, boa explicação. Tainá, um dos problemas mais comuns, que a gente até tocou um pouco já sobre ele, que é a cárie, né? Sim. Que se não tratada pode trazer sérios problemas como dor no próprio dente. Gostaria que você explicasse a diferença entre uma obturação e um canal dental, porque às vezes tem pessoas que vão ao dentista e dizem, isso aqui eu quero fazer uma obturação, mas aí o dentista diz, não, isso aqui só resolve com o canal. Então, gostaria que tu explicasse aí um pouquinho essa diferença. Antes de tudo, eu queria falar um pouquinho sobre a cárie. A cárie ela é uma doença multifatorial. Então,
O que envolve o aparecimento da cárie não está ligado somente à escovação, é um dos principais fatores, mas ela tem outras questões envolvidas. Por exemplo, acesso. Nem todo mundo tem acesso, sempre teve acesso à escova dental ou fio dental. Então, se a gente já sabe que isso é o que determina a manutenção de saúde bucal, a gente sabe também que a falta dessa manutenção e de escovação vai acabar por culminar em uma cárie dentária. Entretanto, o que a gente conhece sobre informação de higiene oral influencia muito na minha higiene, que influencia também nesse aparecimento de cárie. Então, não é uma causa fechada. Inclusive, o contexto que a pessoa vive conta muito. Eu falo muito, né, Nilson? Não está olhando para o relógio. Mas, falando da sua pergunta em si, quando a gente tem a necessidade de uma restauração, que as pessoas chamam de obturação, né? É quando a gente tem uma cárie que não atingiu a polpa. A polpa é como se fosse o coração do dente, onde estão os nervos, né? A parte inervada do dente. Então, quando a gente não atingiu essa camada do dente ainda, a gente consegue restaurar, geralmente com resina composta, né? Aquela massinha branca. Antigamente, as pessoas faziam muito com platina ou amálgama, mas hoje praticamente não se usa mais. Ela é muito boa, mas não se usa mais porque ela não é tão conservadora. Então, quando a gente não atingiu ainda a polpa, a gente consegue só restaurar, fazer uma restauração bem conservadora dentro do que a gente tiver. Entretanto, quando a gente chega, quando essa cárie avança e alcança a polpa, aí só o canal. Tá explicado aí a diferença, né? Tainá, surgiu até uma pergunta aqui no Instagram, cadê? Eu acho que foi Júlia mesmo que mandou, né? Sobre aparelhos, né? Vou deixar ela para o final, mas a pergunta agora é a seguinte: dentes tortos, desalinhados, como é que o uso de aparelho ortodôntico ele consegue ajudar a pessoa a ter um aparelho ortodôntico com estética boa e confortável para ele, né? Porque um dos objetivos do aparelho não é só a estética, é também ter uma mordida boa ali, certinha, né? Gostaria que tu explicasse sobre isso, como é que funciona o aparelho. Você já começou respondendo. Aparelho não é só estética. A gente teve uma cultura, eu me lembro muito bem, eu peguei essa época, eu não sou velha, viu, minha gente? Mas eu peguei essa época em que as pessoas queriam colocar aparelho por moda. Era bonito ter aparelho nos dentes, né? Comprava até na feira, né? Isso, infelizmente. Isso era uma frequente entre as pessoas. Mas aparelho não é moda, não é só estética, é principalmente função. O que é que o aparelho ele vai fazer? Todo mês quem coloca aparelho, ele vai no dentista, certo? Então, aquelas manutenções, nelas são aplicadas forças naqueles brackets, que são as pecinhas do aparelho, forças calculadas pelo ortodontista, bem planejadas, para que em um determinado período de tempo, aquela força reposicione os dentes. Então, o aparelho ele vem justamente nesse sentido, de reposicionar a arcada dentária para que a gente consiga ter uma boa oclusão. Oclusão que é um dente fechar com o outro direitinho. Todo dente tem uma função na boca e ele deve ocluir com o dente de cima, um dente superior, né? O inferior com o superior. Então, o aparelho vem na tentativa, geralmente exitosa, de você ter essa oclusão bem fechadinha e adequada. Que bom. Tem uma outra pergunta aqui, essa agora eu vou fazer, né? Que Pode foi a que a Júlia mandou. Pessoas que já usaram o aparelho, pode ocorrer de precisar voltar a usar novamente? Pode, Júlia, eu vou responder olhando para você. Eu já usei aparelho e precisei usar novamente. Por que que eu fiz? Eu não usei a contenção. Vocês estão me escutando não, né? Isso é um segredo, tá, minha gente? Que eu acabei de dizer aqui. Está guardada a contenção dela lá também. Pois é. Eu tive que voltar a usar. Por que que acontece? O aparelho ele é efetivo, sim. Só que ele precisa, depois de retirado, ter essa plaquinha, que é a contenção, para segurar aquela posição que o aparelho deixou. Certo? Então, se a gente não usa, é comum que os dentes voltem a procurar o equilíbrio que antes ele tinha, que era desequilibrado, né? Mas a nossa boca, o nosso organismo, ele é muito inteligente. Ele vai procurando as posições que lhe são mais confortáveis. Se você não puxar a corda, né? Não adestra ele acaba por realmente voltar à posição que era antes. Certo? Então, é por isso que algumas pessoas que já usaram, e não usaram a contenção, elas tendem a precisar novamente, porque esses dentes eles voltam a ocupar um espaço inadequado na boca, tá? Aí está a importância daquela contençãozinha, né? Demais, muito importante. Ainda falando sobre aparelho ortodôntico, surgiu aqui uma dúvida, né?
que foi até minha também, né? Eu usei aparelho, meus dentes, ele chegava primeiro do que eu, nos cantos. Aí eu usei aparelho, tive que fazer extração de 4 dentes, né? E na época, a dentista, ela usou um termo eu usei quase 5 anos. Ela disse que tinha que retirar meu aparelho porque estava acontecendo um problema de um lado dos dentes, eles estarem descendo, inclusive até hoje eu tenho esse problema, depois eu vou ter que fazer um tratamento estético. Eles estavam descendo e o outro estava mantendo o alinhamento certinho, perfeito, e o outro estava descendo, só um lado. E aí a pergunta em relação ao aparelho, né? Tu até já respondeu um pouquinho. Será que com o uso novamente de um aparelho ortodôntico, ele pode corrigir esse problema ou teria que ser feito cirurgias? Porque tem até algumas cirurgias que retiram um pouco do osso, né, para fazer alinhamento. Seria necessário, não só no meu caso, mas talvez de outras pessoas que passem por problemas parecidos? Então, Edmilson, o que você está falando é extrusão dentária, que é o quê? É quando o dente... Pronto, é esse nome que ela usou. É quando o dente, ele sai do... A gente tem... o que é que sustenta o dente, né? Qual é o espaço do dente? Como é o nome? É alvéolo. O dente está inserido dentro do alvéolo. A gente pode ter 2 causas para a extrusão dentária, que é quando ele sai desse alvéolo. Tanto um problema ósseo, que pode ser o seu caso, ou a falta dos dentes de baixo. Quando a gente tem os molares, que são aqueles últimos lá de trás, né? Quando a gente tem os molares de cima e não tem os molares de baixo para morder nele, a força que deveria ser dividida para as 2 arcadas dentárias fica só em cima, que são os que você tem. Embaixo, que não tem dente, ele não vai receber força. Então, o dente de cima ele fica trabalhando sozinho. O que acontece? Ele começa a descer, sair desse alvéolo, porque ele recebe força em excesso. Então, essa é uma das causas da extrusão dentária. Outra causa que pode acontecer é um problema ósseo. Se a gente tiver um problema ósseo envolvido, realmente precisa ser feita uma cirurgia, avaliada, obviamente, com o dentista antes. O bucomaxilo, geralmente, é ele que faz esse procedimento. Mas, geralmente, problema ósseo requer cirurgia. Quando é um problema mais grave. Quando não, quando dá para controlar com o aparelho, mas você está me dizendo que já usou, né? Então, se você usou e não corrigiu, provavelmente pode ser um caso de cirurgia. Mas só quem pode te dizer com exatidão os exames imaginológicos, as radiografias, enfim. Mas, sim, pode ser necessário fazer cirurgia ou apenas, se for o caso de falta de dente, implantar os dentes de baixo, fazer uma prótese, para a gente dividir essas forças e ele não continuar a descer. A má notícia, né, é que quando ele desce, não dá para ficar reinserindo. A gente pode fazer enxertia óssea, enxertia gengival, para contornar esse problema. Mas o ideal é que a gente cuide para que ele não tenha esse problema de extrusão. Tá? Obrigado pela explicação, né? Nada. Tainá, a gente vai fazer o seguinte, vamos a um pequeno intervalo, né? Aí a gente volta daqui a pouquinho para a gente falar mais sobre a importância de ir regularmente ao dentista e falar um pouquinho também sobre como é que vai ser teus atendimentos daqui para frente, né? Os teus projetos. Então daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho, galera, não sai daí. É claro que você quer internet com mais velocidade e maior estabilidade. A 3Net Fibra tem a internet ideal para você. Empresa licenciada Anatel com rede em fibra ótica em constante ampliação. Oferecemos planos a partir de R$ 49,99 com instalação e Wi-Fi grátis. É internet de qualidade com baixo custo e mensalidade fixa. Suporte técnico diferenciado e rápido para não te deixar na mão. Assine agora 3Net Fibra. 3393-1221 ou pelo WhatsApp 99410-7610. Torcer em grande estilo. Agora ficou mais fácil. A ND Multimarcas está com loja física para melhor atendê-los. Com o estoque atualizado, oferecendo qualidade com o menor preço. Atendimento via WhatsApp 83 988 64 44 34 e no Instagram @ND Multimarcas Oficial. Loja física, Avenida Irineu Bezerra, número 5, em frente à escola Nila Ferreira.
Tiago Vidros. Tiago Vidros. Compromisso com a qualidade. Aqui você encontra box em vidro, acrílico, janela, porta, espelhos, vidro para porta de madeira, basculante, janelas para pia e muito mais. Orçamento grátis em Fagundes, Galante e região. Ligue agora para o número 988080187. Tiago Vidros. Compromisso com a qualidade. Max Supermercado. No Max Supermercado tem promoção toda semana. Isso mesmo. Toda quinta-feira a seção de hortifruti está com preços imperdíveis. Frutas, legumes, hortaliças e muito mais. Com a qualidade que você já conhece. E tudo fresquinho. É padrão Max Supermercado. E na sexta do açougue você encontra uma enorme variedade em frios. Carnes bovina, suína e aves. Tudo fresquinho e de qualidade, com preços mega especiais. Sabe qual o diferencial do Max Supermercado? A nossa prioridade é lhe satisfazer com produtos de melhor qualidade. Vem para o Max você também. Vem! Peça pelo nosso delivery 3393-1536. Tá no Max, tá em casa. Estamos apresentando o programa Interatividade com Edmilson Camilo. Estamos de volta, galera. Tirar o óculos para ver a hora. 11h39. Pois é, galera, 11h39. Estamos batendo aquele papo aqui hoje com Tainá Dantas, né, odontóloga. Um papo muito interessante. E essa live vai ficar salva para vocês aí depois darem uma olhadinha. Quem infelizmente não conseguiu assistir ao vivo, né, vai ficar salva no Facebook da Rádio Bodoptar, no canal no YouTube e também no canal da rádio no YouTube e também no canal Saudade do Nordeste. Vai ficar salva a live lá para que vocês possam depois compartilhar também com pessoas aí, para que possa ser de proveito. No bloco anterior, conversamos sobre alguns problemas bucais e como corrigir ou amenizar esses problemas, né? Agora vamos falar mais sobre a importância de ir regularmente ao dentista. Com que frequência deve-se ir ao dentista para evitar maiores problemas e até mesmo de forma preventiva? A gente escuta muito que o tempo certo é de 6 em 6 meses, né? Eu discordo porque cada paciente é um universo. Então, 6 em 6 meses para um paciente saudável é um tempo adequado, certo? Mas eu não posso dizer isso a todos os pacientes, porque cada paciente tem uma demanda. O paciente que tem periodontite, por exemplo, ele precisa de uma frequência regular no consultório. Então, como é que eu vou te responder essa pergunta? Atendendo o paciente. Só assim a gente consegue dizer quando será a próxima vinda dele ao dentista, né? Mas se eu tenho uma saúde bucal adequada, saudável, que não tem nenhum problema grande associado, eu diria de 4 a 6 meses é o tempo adequado para a gente ficar fazendo manutenção. Ah, que bom. Uma outra pergunta aqui. Como é que está o acesso hoje da população aos serviços dentários no SUS? Até tu já respondeu um pouquinho lá no início, né? Mas gostaria que tu reforçasse um pouquinho como é que está a questão de disponibilidade de dentista hoje no SUS para as pessoas. Isso é muito da demanda de cada município, né? A equipe é distribuída de acordo com a demanda e as pessoas vão tendo acesso a partir da sua região local. Geralmente isso é direcionado para o PSF da sua região, para o ESF, hoje chamado assim, né? Então, desde que o Brasil Sorridente foi lançado, Edmilson, eu tenho muito orgulho desse projeto. Eu sou entusiasta do que o Brasil passou nesse período depois do Plano Nacional de Saúde Bucal. A gente viveu uma revolução de problemas dentários, sabe? A gente passou de uma cultura de extração para uma cultura de prevenção e retratamento no sentido de não precisar extrair. Restauração, manutenção de limpeza, mesmo o próprio canal que salva o dente, né, ser extraído. Enfim, esse programa, ele mudou a realidade do Brasil, principalmente das pessoas que não tinham acesso. Por isso que ele me dá tanto orgulho, porque a gente hoje consegue oferecer serviço odontológico de qualidade à população. Então, eu sou realmente suspeita para falar do SUS, eu sou apaixonada pelo Sistema Único de Saúde do Brasil
e o acesso é, sim, muito tranquilo. A gente tem bons materiais no SUS. Eu defendo essa ida ao SUS. A gente não, obviamente, a gente tem na iniciativa privada um investimento muito específico em materiais específicos. Então, se eu sou um endodontista ou se eu sou dentista estética, eu vou investir mais naqueles materiais. Mas o SUS ele não faz pecar no atendimento, sabe? É um atendimento de qualidade oferecido com muita humanidade. E eu gosto muito da ideia de incentivar as pessoas a irem, pelo menos a cada 6 meses ou a 4 meses, visitar o SUS, porque lá tem serviço, tem disponibilidade, tem material. Que a gente consiga desmistificar essa imagem de que o atendimento público não é de qualidade, porque isso não é a realidade. A gente tem, sim, material, tem bom atendimento e tem acesso, que é o mais importante. É para a gente sair de uma realidade de mutilação e de recuperação e prevenção, que é o mais importante. Pois é, e aqui em Fagundes, só fazendo um comentário positivo, né? Lá no posto de saúde, realmente funciona, né? Funciona. Eu sempre costumo ir, no máximo, de 6 em 6 meses. Fui atendido até mesmo agora, durante esse período de pandemia, aqui no posto de saúde, as meninas super atenciosas, né? Então, até parabenizar aí o pessoal da área de odontologia aqui de Fagundes. Eu tive o privilégio, Edmilson, de estagiar aqui por um tempo. Agradeço, inclusive, a gestão Magna, que me deixou, né, vir para cá. Flávia me recebeu, dentista Flávia. Também estagiei com o Tadeu. Foi uma grande alegria. Eu tenho muita alegria em voltar para o meu município, porque é gosto de casa, né? Com certeza. E quando eu vim para cá, eu percebi o funcionamento. A gente tem funcionamento, tem material e tem atendimento de qualidade. E por isso que eu falo com propriedade, porque eu vi no meu estágio que isso funciona. E eu fico muito feliz, de todo meu coração, que o Fagundes seja assistido dessa maneira. Espero que continue sendo e né, perpetue aí esse bom atendimento, porque, de fato, é um atendimento muito, muito bacana. Eu participei e fico muito feliz por isso. Que bom. Tem uma outra pergunta aqui, essa é bem interessante, que muita gente sofre com desgaste no colo do dente, né? Ou no chamado pé do dente. É possível recuperar? E o que geralmente causa isso? Porque tem pessoas que até perdem mesmo o esmalte ali no pezinho do dente, às vezes sai uma lasca, como se diz ali, do esmalte, né? O que causa isso e se é possível recuperar? Essa, Edmilson, é o que a gente chamou de retração gengival. É a mesma coisa, né? A gente tem a gengiva desce e aquela parte do dente fica exposta. O que é que pode acontecer? Uma cárie naquela parte. Então, se tiver cárie ali, não é só uma causa de retração gengival. Mas quando a gente tem um pouco da raiz exposta ou aquela parte mais cervical, que é a parte inicial do dente, a gente tem uma lesão cervical não cariosa ou uma cárie. Lesão cervical não cariosa é aquilo que eu falei no começo. Alimento ácido pode causar isso. Um contato oclusal errado, por exemplo. A gente tem o que a gente chama de guia canina. Os caninos precisam passar entre si próximos. Nos sulcos ali. Isso. Se isso não acontece, a gente tem um contato entre esses dentes errado, a gente pode causar uma força excessiva naquele dente e ele começar a ter uma lesão cervical não cariosa. Então, a gente pode restaurar, sim, esse tratamento, tanto com resina composta, aquela massinha branca, quanto com enxertia. A gente pode, a depender do caso, recolocar a gengiva ali em cima, mas geralmente não é o que a gente faz, a gente restaura, né? Porque se tratado no começo, a restauração já vai funcionar bem. Então, a gente restaura com resina composta e o paciente volta a ter essa qualidade nesse dente. Porém, se a causa for oclusal, mesmo que a gente restaure, essa restauração vai cair, porque aquela força vai continuar incidindo ali naquele dente. Edmilson, eu estou só vendo você agora. Não, tranquilo. Quanto ao horário, tranquilo. Não se preocupa. Tainá, eu gostaria que você falasse agora um pouquinho, porque a ortodontia, né? A odontologia, aliás, ela tem vários ramos, né? Várias especialidades, como, por exemplo, tem a parte estética, tem a parte mais de cirurgia. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essas várias vertentes hoje que tem a odontologia, né? E se tu pretende, assim, se especializar em uma dessas vertentes aí. A gente tem várias, como você falou, especialidades, porque a odontologia é muito complexa. Não dá para um dentista, principalmente recém-formado, fazer de tudo e fazer com maestria, né? A gente precisa se especializar para a gente ter uma área de domínio. A gente sai da universidade um cirurgião dentista geral. Então,
Então, a gente faz, sim, um pouco de tudo, mas não é especialista naquele assunto. Por isso que são tantas especialidades, porque é tudo muito complexo. Então, para que você domine realmente uma área, você precisa enveredar por uma especialização. E sim, é um plano meu. Eu pretendo me especializar. Por enquanto, eu tenho em vista a dentística, que é uma parte que eu gosto muito, que é essa parte mais estética, de restauração, de reabilitação com resina composta. Basicamente é isso. Então, eu pretendo adentrar aí por essa área, que é uma área que eu gosto de fazer. Eu sinto a satisfação do paciente toda vez em que eu encerro um caso que envolve dentística ou mesmo prótese. A prótese traz para você uma sensação de devolver qualidade de vida. E isso é o que me move dentro da odontologia hoje, sabe? Foi quando eu te falei, no primeiro período eu disse que a odontologia era para mim, porque eu vi qualidade de vida sendo proporcionada. E isso hoje realmente é o que me move. Por isso a escolha dessa área. Ah, que bom. Tainá, já que você falou aí sobre a questão de prótese e tal, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre implante dentário, né? Que quando é que é possível fazer um implante dentário? Quais são as condições que a gengiva desse paciente, aquela arcada dentária ali, tem que estar para vocês conseguirem fazer um implante dentário? Olha, para o implantodontista conseguir fazer um implante, o paciente precisa ter suporte ósseo, certo? Hoje a gente já tem suporte ósseo, que é realmente osso ao redor de onde vai ser colocado o implante. Porque se não tiver, ele vai colocar e esse implante vai cair, certo? Se não tem estrutura para suportar, ele cai. Então, hoje a gente já tem biomateriais, que a gente chama, que podem induzir esse suporte caso o paciente tenha perdido. São materiais muito caros, ainda é uma odontologia muito pouco acessada, porque é um material caro, mas existe. Então, via de regra, o paciente precisa ter suporte ósseo e gengiva saudável, né? Não adianta, a gente não faz nada com gengiva demasiada, com gengiva inflamada, com problemas sistêmicos envolvidos. Se o paciente ele tiver uma doença sistêmica, por exemplo, o lúpus eritematoso ou diabetes em estágio avançado, que ele tem algum problema de desregulação hormonal ou de regeneração óssea, não é indicado fazer implante nesses casos. A gente prefere optar por uma prótese removível, por conta de suporte mesmo, para ao longo do tempo esse paciente não acabar perdendo. Ah, que bom. Tainá, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, por mim a gente passaria o dia conversando aí sobre o assunto, também, que tem que eu gosto pouco, né? Tem muita coisa interessante na área da odontologia. Tem, por exemplo, a parte da odontologia que Florence, né? Tem um monte de coisa aí que vamos deixar para outra oportunidade, né? Para a gente finalizar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho das tuas aspirações na sua carreira como dentista, aqui em Fagundes, se você pretende atender, como é que vai ser daqui para frente? Bom, as minhas aspirações passam muito pelo aquilo que eu acredito, né? O meu propósito, que hoje eu sei, é o que mais ou menos o que Deus tem para mim, e eu quero cumprir esse propósito de acordo com a vontade dele. Então, eu penso hoje em me especializar para eu conseguir ter esse contato direto com as pessoas, mas eu também gosto muito da parte de falar, não sei se você percebeu. Com certeza. Eu gosto muito de comunicar. Então, eu recebo muitas sugestões mesmo dos meus professores para adentrar na parte acadêmica, fazer um mestrado. E é um plano, sim, mas não para agora. Por hora, eu pretendo me especializar. E eu vou atender em Fagundes, um dia na semana, eu vou atender lá no consultório da doutora Érica, um beijo para ela. Pessoa muito querida, dentista competente demais. Ela é endodontista, ela é especialista na parte de canal. Eu vou estar um dia lá durante a semana no consultório dela. E nesse primeiro mês, eu vou estar durante a semana num consultório particular em Campina Grande. Porque eu estou indo lá assumir o lugar de uma dentista, amiga minha, que fez uma cirurgia, e vou estar lá nesse primeiro mês atuando nesse sentido. Depois desse primeiro mês, eu vou ficar um dia nessa clínica, um dia em Fagundes, e ver como as coisas vão funcionar. Oh, que bom. E vou só te dar uma sugestão como professor, né? Por favor. E também sobre carreira acadêmica, né? Se realmente você pretende seguir nessa área mais para pesquisa, para voltar para dar aula também, que faça logo o teu mestrado, especialização em mestrado. Por quê? Eu fiz especialização, parei. Uhum. Hoje eu estou tentando voltar para o mestrado. Consegui um lá na UNB, mas foi justamente na época que eu estava vindo para Fagundes. Aí terminei abandonando, né? Uhum. Porque se você der um corte de temporal,
a volta é muito complicada. É verdade. É bem complicado. E os então, certificados vão vencendo também. isso, então Tem um prazo. se realmente quer, engajando um atrás do outro, como se diz, e com certeza você vai alcançar seus objetivos. Obrigada pelo conselho. Estou anotando tudo. O conselho eu aceito com muito bom grado. Estou anotando tudo e ponderando. Muito obrigada. Tainá, para a gente finalizar, né? Eu gostaria que você mandasse aí teus abraços, teus agradecimentos aí para o pessoal que está nos assistindo. Tem bastante gente por aqui. Infelizmente bom. A gente não conseguiu falar aqui o nome das pessoas, né? Mas tem bastante gente mesmo, de Inarã, Branca Mendes, Mônica, tem a galera no Rio de Janeiro, no Instagram tem muita gente mesmo. E infelizmente eu não vou conseguir falar o nome de todos, né? Mas desde já eu gostaria de agradecer ao pessoal que acompanharam e agora fica contigo aí. Primeiro, eu já agradeci no começo, mas eu reitero o agradecimento. Eu fiquei muito feliz com o convite, me senti de fato muito privilegiada. Para mim é uma sensação indescritível. Eu participei já de algumas coisas na vida acadêmica que me emocionaram, mas esse convite teve uma coisa especial porque é aqui, sabe? É em Fagundes, depois de 5 anos fora. Eu fico muito feliz, fiquei muito contente, me senti realmente em casa porque estou, né? Estou na minha cidade, no meu lugar. Embora a gente vá em busca de outras coisas, a gente sempre volta para onde veio. E Fagundes é minha casa. E eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, por ter aguentado tanto falatório, porque eu falo muito. Que nada, tranquilo. E gosto de conversar. Muito obrigada pela oportunidade, fico muito feliz. Feliz demais de saber que tem gente assistindo, está acompanhando. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, que também está aqui ouvindo. Eu estou à disposição, se vocês precisarem. As minhas redes sociais, posso? Pode, sim. Estou lá no Instagram, tdantasA, para quem tiver qualquer dúvida ou quiser bater um papo sobre odontologia, eu estou sempre por ali. Estou entrando, né, Edmilson, nessa sua área de tecnologia, conversando um pouco lá também sobre a odontologia do cotidiano. Estou feliz com as pessoas terem acesso, através desses vídeos, a uma odontologia com base em evidência, que é o que eu procuro fazer. E muito obrigada a todo mundo que está aqui, a Deus também, porque Ele conduziu até esse momento, né, aos meus pais. Enfim, mãe, pai, beijo. Estou na Bodopitá. Muito obrigada por tudo. E é isso, eu fico muito feliz, muito honrada. Estou muito realizada por estar de volta a Fagundes. Pois é, agora eu que falo, né? Eu gostaria imensamente de agradecer, né? Interessante que quando eu te convidei, eu nem sabia que você estava terminando o curso. Eu achei que estava talvez na metade, por aí, né? Mas fiquei muito feliz em saber que você terminou o seu curso, né? E desejo sucesso na tua área, que é uma área assim... A área da saúde, só para você ter uma ideia, quando eu fiz jornalismo, minha pontuação dava para entrar em medicina, dava para entrar em advocacia, tudo, né? Que eu fiz 930 pontos, que na época era vestibular. Na época era 1000 hoje. Exato, né? E interessante, mas eu não consigo entrar para a área dessa área da saúde por uma questão pessoal mesmo, que se eu ver sangue eu desmaio, não sei como molesta isso. Mas fica aqui meus parabéns a você, né, a todos os profissionais da área, muito obrigado mesmo, Tainá. E fica aberta aí as portas da Bodopitá, né? Quando quiser voltar, tiver informações relevantes para a população, é só comunicar, que a gente marca aí pra gente bater aquele papo, tá bom? E por falar nisso, a próxima eu vou convidar a tua irmã, né? Thalita. Thalita, farmacêutica. Thalita, que é uma área também excelente, a área de farmácia, porque infelizmente tem muitos problemas ainda de automedicação e isso tem causado sérios problemas, né? E um farmacêutico que é o responsável para explicar isso aí. E depois ela vai ser a próxima convidada. Eu sou suspeita para falar, viu? Mas ela é incrível. Pois, Tainá, muito obrigado mais uma vez, né? E também aos ouvintes aí da Bodopitá. Pois é, galera, a gente vai ficando por aqui, né? Agradecendo a audiência de todos vocês. E agora vocês vão ficar com o programa Pra Você, com Guilherme Dias, que já está por aqui doido para apresentar, né, Guilherme? Acompanhou a entrevista aí ao vivo. Nosso muito obrigado aí a todos que estiveram conosco. E essa entrevista vai ficar gravada lá no YouTube da Rádio Bodopitá, no meu canal Saudade Nordeste, no Facebook da rádio também, né? Então fica aí, se você não puder acompanhar, depois dê uma olhadinha lá, tá bom, galera? Então a gente vai um pequeno intervalo e vamos finalizando por aqui.
É claro que você quer internet com mais velocidade e maior estabilidade. A 3Net Fibra tem a internet ideal para você. Empresa licenciada Anatel com rede em fibra ótica em constante ampliação. Oferecemos planos a partir de R$ 49,99 com instalação e Wi-Fi grátis. É internet de qualidade com baixo custo e mensalidade fixa. Suporte técnico diferenciado e rápido para não te deixar na mão. Assine agora 3Net Fibra. 3393-1221 ou pelo WhatsApp 99410-7610. Torcer em grande estilo. Agora ficou mais fácil. A ND Multimarcas está com loja física para melhor atendê-los. Com um estoque atualizado, oferecendo qualidade com o menor preço. Atendimento via WhatsApp 83 988 64 44 34 e no Instagram @ND Multimarcas Oficial. Loja física, Avenida Irineu Bezerra, número 5, em frente à escola Nila Ferreira. Tiago Vidros. Tiago Vidros. Compromisso com a qualidade. Aqui você encontra box em vidro, acrílico, janela, porta, espelhos, vidro para porta de madeira, basculante, janelas para pia e muito mais. Orçamento grátis em Fagundes, Galante e região. Ligue agora para o número 98808-0187. Tiago Vidros. Compromisso com a qualidade. Max Supermercado. No Max Supermercado tem promoção toda semana. Isso mesmo. Toda quinta-feira a seção de hortifruti está com preços imperdíveis. Frutas, legumes, hortaliças e muito mais. Com a qualidade que você já conhece. E tudo fresquinho. É padrão Max Supermercado. E na sexta do açougue você encontra uma enorme variedade em frios. Carnes bovina, suína e aves. Tudo fresquinho e de qualidade. Com preços mega especiais. Sabe qual o diferencial do Max Supermercado? A nossa prioridade é lhe satisfazer com produtos de melhor qualidade. Vem para o Max você também. Vem! Peça pelo nosso delivery 3393-1536. Tá no Max, tá em casa. Estamos apresentando o programa Interatividade com Edmilson Camilo. Pois é, galera, nós estamos finalizando aqui o programa, né, Interatividade de hoje. Nós batemos aquele papo aqui com Tainá Dantas, né, durante a programação. E a live vai ficar salva aí, como eu já falei no bloco anterior. Quem não acompanhou, depois pode acompanhar aí a nossa live, né? Então a todos, nosso muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana. E agora vocês ficam com o programa Pra Você com Guilherme, que já está na sintonia, já está preparado aqui, né, Guilherme? Então a todos, nosso muito obrigado e um ótimo final de semana a vocês.